Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 12 de setembro. Nós estamos com um alimento diário dessa série, a Igreja Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 6, a Era dos 7 Espíritos. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 20, os 7 Espíritos diante do trono de Deus. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor, que o Espírito tem conduzido todas as coisas, Ele está diante do trono, para realmente nos dar uma direção, ó Senhor Jesus, nos pautar, né? A gente precisa ouvir aquilo que está saindo da boca de Deus, não só algo que Deus falou no passado, mas realmente identificar, olha, o Senhor está falando, o Senhor nos deu a palavra do passado e Ele está nos dando a palavra do presente e já deixou também até mesmo estabelecidas as coisas do futuro, mas o que eu preciso me pautar é no hoje. Né? O ontem já foi, o amanhã Deus pertence, o Senhor nos deu o dia chamado hoje. E Ele realmente quer nos trazer um equilíbrio entre o conhecimento da palavra e a prática da palavra. Essa palavra precisa ser manifestada no nosso viver. O Senhor deseja concluir a sua vontade, concluir a sua obra, Senhor Jesus. E para isso tem que se estabelecer o reino. Ele nos deu uma base muito sólida na palavra e essa palavra tem nos guiado realmente a ouvir o Senhor. Então o Senhor, realmente, o que Ele tem nos dado durante todo esse tempo na palavra é realmente a gente aprender a distinguir a voz do Senhor. Graças ao Senhor, hoje nós estamos ouvindo, né, a palavra do próprio Deus, a direção que vem dEle. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Ó Senhor Jesus. Ezequiel capítulo 1, versículos 4, 5 e o 14. Ó Senhor Jesus. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem. Os seres viventes zigue-zagueavam a semelhança de relâmpagos. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Ó Senhor Jesus. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Os 7 Espíritos diante do trono de Deus. Ó Senhor Jesus. Nosso Deus é um Deus que é, que era e que há de vir. É o Deus que sempre existiu e sempre existirá. Ele não depende de origem para existir. Ele é a própria origem, é autossuficiente. Ele não precisou ser gerado por alguém. Ele é, aquele que era e que há de ser. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se encontram diante do seu trono. Ó Senhor Jesus. Deus é o eu sou. Eu sou o que sou. Deus é o Pai eterno. Sua existência é eterna. Isso estabelece uma base muito sólida. Ele é a própria realidade. A própria verdade é a única realidade no universo. Sem Ele, não há universo. Deus é o que já estava aqui. Isso é um lastro muito grande que nos dá muita tranquilidade. É uma base muito sólida. Nada precisamos temer, pois Deus é aquele que era, que é e que há de ser. O eu sou o que sou. Podemos até traduzir assim: eu serei quem eu for, ou eu me tornarei quem eu me tornar. Deus é Deus. O título Eu Sou denota que Ele existe de eternidade a eternidade. Ele é autossuficiente, não depende de ninguém para existir. Ó Senhor Jesus. Com relação aos 7 espíritos,
Lembremos que o número 7 indica completude. Dessa forma, os 7 espíritos, no meu entendimento, significam o espírito em sua plenitude, em sua totalidade, em sua força total. Então, hoje, na era do Apocalipse, na era em que Deus usa o ministério de João para nos trazer essas revelações, diante do trono de Deus estão os 7 espíritos. Isso mostra que Deus está usando o seu espírito para atuar com toda a potência. Ó Senhor Jesus! Estamos na era do Apocalipse, na era em que Deus revelará as coisas que em breve devem acontecer, na era da conclusão. Por isso, este momento para Deus é um momento muito especial, é o momento da aurora. Ele designou o ministério de João e revelou o livro de Apocalipse para este momento. Assim, querido leitor, precisamos pautar-nos pela profecia deste momento. Precisamos ler, ouvir e guardar as profecias escritas nesse livro. Por essa causa, hoje, Deus manda seu Espírito em sua força total. Se o Espírito já queimava, imagine o Espírito em sua totalidade, em sua plenitude. Exatamente por isso, nestes últimos 4 a 5 anos, meu coração tem ardido, queimado. O Espírito verdadeiramente faz-nos ser esses seres viventes elétricos. Somos energizados com eletricidade, correndo rápido, em zigue-zague. O Espírito está fazendo esse trabalho. Ó Senhor Jesus! Todos os dias, na colportagem dinâmica, temos milagres. Certa vez, uma colportora se aproximou de uma mulher e lhe perguntou: posso orar por você? A mulher respondeu: ore por meu irmão que está acidentado, com traumatismo craniano e com a cabeça inchada. Se não desinchar, não será possível operá-lo e ele vai morrer. Por favor, ore por mim. A colportora orou por ela e saiu para continuar seu trabalho de colportagem com outras pessoas. Quando passou novamente pela mulher, esta chamou a colportora e lhe disse: sua oração funcionou. A cabeça dele desinchou e a cirurgia foi marcada para agora. Muito obrigada, ó Senhor Jesus. Em outro caso, uma colportora orou por uma moça que pegou seu contato. Pouco tempo depois, a moça sofreu um acidente e na maca enviou à colportora uma foto com um livro que tinha adquirido e uma mensagem agradecendo: obrigada, se não fosse por sua oração, eu não teria sido livrada desse acidente. Deus está no comando, o Espírito está agindo, portanto, vamos continuar trabalhando. Estamos em um momento muito especial, Deus quer contar conosco. Cada um de nós, mesmo não trabalhando na colportagem, é muito importante. Ó Senhor Jesus! Nós, desde a década de 1960, quando o irmão Dong Yulan chegou ao Brasil, sempre demos muita atenção a ser constituídos da palavra e a ministrá-la. Preparamos muitos jovens para esse trabalho, para serem ministros da palavra. O irmão Dong nos ajudou a ter o equilíbrio entre a palavra e a obra. A vida da igreja não é um seminário de portas fechadas em que apenas estudamos a Bíblia. Precisa haver também uma obra lá fora. Foi com esse sentimento que surgiram os colportores, as cooperativas, o CEAP, o Expolivro e tantas outras ferramentas, como o Bucafé, o Jornal Árvore da Vida, a própria editora Árvore da Vida. Tudo isso visa a operação da obra. Ó Senhor Jesus! Precisamos ser pessoas que conhecem e ministram bem a palavra, mas também que saibam operar na obra de Deus. Se não fossem os colportores nas ruas, se a obra de Deus ficasse só entre nós, se ficássemos apenas falando a palavra, ministrando mensagens, nada aconteceria. Precisamos dos dois lados, precisamos ter equilíbrio. No CEAP, às vezes, os CEAPistas recebem muitas aulas teóricas, muitas lições, sem ninguém que os leve à rua para operar. É necessário haver equilíbrio. Precisamos da palavra profética, mas também precisamos da prática, da ação, deixando o Espírito ter liberdade para agir na sociedade. Precisamos pregar o Evangelho para alcançar as pessoas e trazê-las para viver a vida da igreja. Queremos, se possível, tornar vencedores todos os que o Senhor nos confiar. Ó Senhor Jesus! Vamos permanecer queimando com o fogo do Espírito em nós. Sejamos energizados, elétricos. Os colportores funcionam à base de eletricidade celestial. Carregam a bateria pela manhã e saem às ruas energizados. Deus abençoe a todos. Vamos terminar esta mensagem fazendo uma oração. Ó Senhor Jesus, guarda a saúde de todos neste momento difícil. Que todos os que tiveram a oportunidade de ler estas palavras se tornem instrumentos úteis, energizados
para levar o Evangelho às pessoas que necessitam. Abençoa também a comportagem dinâmica, guarda os comportores, o Avança Jovem, a distribuição do jornal Árvore da Vida e dos livros da editora Árvore da Vida, o SEAP, o Expolivro, as redes de cuidado das igrejas, nossas amadas irmãs que estão cuidando das mulheres. Pedimos tua bênção, Senhor Jesus. Neste tempo final, faz-nos mergulhar no ministério de João, energiza-nos cada vez mais, usa-nos, Senhor, para concluir esta era e trazer teu reino. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, por que é importante o equilíbrio entre a palavra e a obra? Ó Senhor Jesus, é para que o Senhor ele possa cumprir sua palavra, né? Não basta só a gente ouvir a palavra ela tem que percorrer um caminho, a palavra ela é viva, a palavra é uma pessoa, a palavra é uma realidade. Se eu não coloco essa palavra em prática, Senhor Jesus, como eu já dei exemplo várias vezes aqui, você acha que você é um super-herói, você já conseguiu, já alcançou tudo. Mas quando você coloca em prática, você vê que realmente você precisa do Senhor para conseguir amar o próximo. Você precisa do Senhor, né, para amar a vinda do Senhor. Né? Você precisa cooperar com o Senhor. Ele precisa alcançar as pessoas. Né? A igreja não é simplesmente um lugar com 4 paredes. A igreja é uma esfera, onde tem pessoas ali, né, atuando diante de Deus. Isso ele não quer só um ou outro, né, entendidos da palavra, mas ele quer um corpo funcionando, né, levando a vontade de Deus a todo lugar. É Cristo andando. Por quê? Porque nós estamos andando. É Cristo fazendo a sua obra, porque nós estamos comprometidos com ela. Graças ao Senhor. Meu ponto-chave de hoje. Deus quer contar conosco, quer ter liberdade de fazer a sua obra. Ó Senhor Jesus. O Senhor, ele, de fato, né, ele podia ter falado que a igreja é um monte de coisa, mas ele realmente mostrou para nós que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, ele precisa de um corpo que atue, ele conta conosco. Senhor Jesus, ele precisa de cada um de nós, né? Ele precisa desse equilíbrio entre palavra e obra para poder estabelecer o seu reino. Ele está contando conosco, ele quer contar conosco. A gente precisa realmente se apresentar diante dele no Espírito. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Né, hoje é a palavra de conclusão dessa semana, né, mas espero que os irmãos tenham conseguido ficar claros, né, a respeito da questão do Espírito. Né, como eu sempre procuro trazer exemplos práticos aqui, né, hoje o irmão deu 2 exemplos muito ricos, né, Senhor Jesus, né, dos comportores, né, uma que orou pela pessoa, ela adquiriu um livro e ela percebeu que se não tivesse aquela oração, né, a vida dela não ia ser poupada de um acidente. Né? E outra que o irmão naquele momento estava ali, os médicos aguardando, né, não podiam fazer nada, né, ele com a cabeça inchada do traumatismo craniano, se o operasse dessa forma ele ia morrer, mas se não o operasse ele também ia morrer. Qual é a saída? Graças ao Senhor pela oração, né, a comportora ali, e é isso que eu estou sempre procurando dizer para os irmãos, né? Tem coisas que a gente tem que perceber, olha, se Deus não movesse as coisas, não tinha como. Como que a gente ia adivinhar? Olha, hoje eu acho que eu vou nessa rua aqui, eu vou andar aqui, eu vou orar para uma pessoa, vai acontecer alguma coisa. Não é Deus que conduziu aquela comportora, aquele lugar, para oferecer a oração, para tudo acontecer. Aquela pessoa podia não estar ali andando na rua naquele momento, podia estar em qualquer outro lugar. Então a gente tem que ver a obra do Espírito. Foi o que essa pessoa reconheceu. Olha, ela orou, a comportora orou, depois ela passou, talvez ela estivesse procurando a comportora na rua. Não, tem que encontrar essa irmã e agradecer. Porque ela orou e falou, olha, milagrosamente desinchou os médicos operando ele agora. Ó Senhor Jesus. Né? Então a gente vê que realmente, né, a gente tem que reconhecer o mover de Deus. Ele está movendo as coisas para concluir. Ele está mostrando que ele está estabelecendo o seu reino. Ele está concluindo as coisas. Graças a Deus, irmão, tem dado relatos de pessoas realmente procurando um instituto para saber se tem igreja na sua cidade, querem acompanhar essa palavra, né, receberam de Deus, pessoas que estavam ali em casa, poxa, eu estava ali falando, Senhor, fala comigo, porque eu estou cansado de palavras vazias, de doutrina, e aí de repente é levado ao canal do instituto, e ouve a palavra e fala, Senhor, é isso aí que eu estava procurando. Ó Senhor Jesus. Né, grupos, né, liderados ali por um pastor ali, dizendo, poxa, eu estou procurando o mover de Deus, a igreja de Deus mostrou que há uma igreja, um dia enquanto comportou e fala, é essa igreja que Deus mostrou.
Senhor Jesus. E aí ele abandona tudo e fala para os irmãos, nós vamos reunir junto com esses irmãos aqui. Quem faz essa obra? É Deus. A gente compartilha algo com as pessoas e a pessoa chega e fala, poxa, como é que você pode saber disso? Não tinha como, eu não falei isso para ninguém. Ó Senhor Jesus, é o Espírito, porque Ele está concluindo a obra. Ele precisa, Ele mostrou para nós, né, o Senhor, Ele é a única realidade. Ele é aquele que é, que era, né, e que há de ser. Ele é tudo, Senhor Jesus. E Cristo, Ele se torna o nosso elo de ligação. É o ponto central do universo. Toda a obra de Deus está centralizada em Cristo. E Cristo, como um homem, Ele não fez aquilo que Ele queria. Ele veio, né, se humilhou para poder entregar tudo na mão de Deus. Ó Senhor Jesus, isso a gente tem que perceber. E hoje o Senhor está usando, né, o Espírito para poder atuar. Então, o que a gente vê no meio disso tudo? Né? Eu, particularmente, o que eu percebo, Senhor Jesus? Que o Senhor, todos esses anos, né, nos dando a palavra profética, nos dando direção através da palavra, nos ensinou a exercitar o Espírito. Alguns, depois de anos, não aprenderam, né? Acharam que era apenas uma doutrina, estavam na igreja porque concordavam com essa doutrina, com aquela, e hoje discordam, levantam e vão embora. Senhor Jesus. Mas o próprio Senhor mostra que no meio Ele vai peneirando, né? Ele vai mostrando aqui quem realmente é um com Ele. E eu vejo quanto privilégio, né, Senhor Jesus, o Senhor tem nos dado de realmente perceber, poxa, esse tempo todo Deus tem falado comigo. Né? Esses dias a minha esposa me mostrou um vídeo, né, de uma jovem que sofreu um acidente, estava paraplégica e com, né, uma traqueostomia, respirando, com dificuldade de falar. E a pessoa ali gravou um vídeo perguntando para ela por que ela cria em Deus, né, nessa situação. Muitas pessoas questionavam, poxa, uma cadeira de roda, uma situação, e crendo em Deus. E ela falou algo riquíssimo. Eu não creio em Deus não é porque Ele pode fazer isso, pode fazer aquilo, porque Ele pode me tirar da cadeira de roda ou não, mas eu creio em Deus porque um dia Ele se revelou para mim. Ó Senhor Jesus. E é isso que faz toda a diferença. Eu creio no Senhor porque um dia Ele se revelou para mim. Já me perguntaram, né, diante de tantas situações, tanta tristeza, já aconteceu isso, aquilo na minha vida, já perguntaram, poxa irmão, por que você não abandona tudo? E eu sempre falo a mesma coisa, olha, porque eu não posso negar a visão que Deus me deu. Né? Eu não posso abandonar aquilo que Deus mostrou. Né? Tem até uma frase nova que as pessoas têm usado muito na internet, fala, aquilo que foi visto não vai ser desvisto. Né? Aquilo que Deus mostrou não tem como apagar. Senhor Jesus, foi algo impressionante. Né? Deus te leva lá no céu, como fez com João, né? Revela um trono, depois você fala assim, não, acho que eu estava meio biruta da cabeça. Senhor Jesus, não, você sabe, né, quem te levou, o que você viu, Senhor Jesus. E é isso que a gente precisa perceber. É isso que eu tenho rogado aos irmãos. Vamos procurar uma experiência com o Senhor, né, para depois você não achar que foi doutrina, foi isso, foi aquilo, foi o fulano, foi o beltrano. Não, Deus se revelou para mim. Assim que, como essa jovem compartilhou isso nesse vídeo, me tocou, eu também toco da mesma forma. Né? Eu não posso negar, porque Deus se revelou para mim. Ó Senhor Jesus. Né? É como Ele falou para Moisés, olha, alguns eu falo por visões, por sonhos, por enigmas, mas com Moisés eu falo face a face, falo boca a boca, porque ele vê a forma do Senhor. Hoje, né, da mesma forma, a gente não vai dizer que a gente é um Moisés na vida, mas a gente pode realmente dizer, olha, hoje a gente vê a forma do Senhor. Hoje a gente vê realmente aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem falado. A voz de Deus é clara para nós. E a gente precisa realmente ir diante do Senhor. Se a gente não está ouvindo, não precisa clamar ao Senhor, Senhor, eu quero ouvir. E como os irmãos têm mostrado para nós, a gente precisa de quê? Ó Senhor Jesus, coração puro, consciência boa e uma fé sem fingimento. É ir diante do Senhor e falar assim, eu não estou compreendendo. Se eu estou com dificuldade de crer, me ajuda na minha falta de fé. Senhor, me ajuda a limpar meu coração, porque tem isso, tem aquilo, confessar diante de Deus. Se eu confessar diante dos irmãos, diante de uma plateia, fecha a porta do seu quarto, se coloca diante do Senhor, confessa, limpa a sua consciência. Né? Muitos olham várias situações, olham a palavra e começam a buscar desculpas. Senhor Jesus, olha irmão, eu não perco tempo buscando desculpas, eu procuro usar o meu tempo buscando o Senhor. Então, alguns aproveitam falhas aqui, erros ali, problemas aqui, problemas ali, para se justificar. Eu não quero justificativa, eu quero a justiça de Deus. Senhor Jesus, é melhor ser julgado hoje,
né? O Senhor, Ele mesmo é. A gente precisa encontrar o Deus que é. Moisés falou, olha, eu não sou adequado. Mas ele falou, mas eu é que vou te conduzir, Senhor Jesus. Né? Moisés, ele já estava numa situação ali, né, que não tinha mais como. Mas o próprio Deus o conduziu, né? Deu a ele o seu espírito, né? Senhor Jesus. E a gente vê vários exemplos ali, né? Um homem que tinha tudo escrito, tudo direitinho, né? Como falam de hoje, ele tinha todas as regras claras, tudo escrito e tal, mas ele sempre ia diante de Deus. A regra era clara, tinha situações ali que mostrava, não pode. E alguém ia com o coração consultá-lo e ele falava, pode. A gente tem ali, a Bíblia, por exemplo, é clara, né? Olha, se tocou em cadáver, não podia entrar lá na congregação, não podia sacrificar o Senhor. Mas um homem, aconteceu uma situação lá, ele foi perguntar para Moisés, e o coração dele, né, era de, Senhor, eu quero sacrificar, Deus, eu não quero perder isso. Porque ele tinha que ficar uma semana, né, fora, porque tocou no cadáver. E aí Moisés fez o quê? Ele falou, olha, sinto muito, mas você vai perder. Né? Senhor, ninguém ia condenar ele por isso. Está na palavra. Mas o que ele fez? Ele foi consultar o Senhor. E é esse princípio que eu quero que os irmãos entendam, né, na palavra de semana. Por isso que ele veio falando conosco hoje sobre equilíbrio entre palavra e obra. Eu tenho que conhecer, eu tenho que ministrar bem a palavra, sim, mas eu tenho que também buscar uma palavra que opera, uma palavra que gera a vontade de Deus. Não é só conhecer e discutir doutrina. É como eu tenho falado aqui, né? Eu preciso realmente levar uma palavra e a pessoa chegar e falar, poxa, não tinha como essa pessoa tocar isso se não fosse Deus. Mas não é para me exaltar, é para a pessoa perceber, opa, tem algo diferente ali. Então é esse princípio que eu quero trazer para os irmãos. E eu preciso ouvir o Espírito. Moisés, ele tinha recebido o mandamento de Deus. Estava tudo certinho. Mas ele sempre fazia o quê? Ele ia na presença de Deus. Ele consultava Deus, mesmo não tendo os mandamentos. Hoje, da mesma forma, nós temos a Bíblia. Está tudo escrito. O início, todo o desenvolvimento, a salvação do homem, quem é Deus, o que é a igreja, o que vai acontecer no fim, tudo pronto. Agora eu preciso só ficar fazendo as coisas e esperar acontecer? Não, o Senhor está esperando que a gente vá diante dele. Deus, Ele escreveu a palavra, Ele nos mostrou a palavra, Ele inspirou homens para trazer para nós a palavra, a Bíblia, a palavra escrita. E hoje Ele continua da mesma forma, por isso Ele mostrou para nós aqui. Eu preciso perceber o que Deus está revelando e me pautar naquilo que Deus está falando para esse momento. Então Deus, Ele falou, Ele fala e vai continuar a falar, porque Ele é a palavra, Ele é a realidade. Senhor Jesus, Deus, Ele é, né? No princípio era o verbo, era a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, Ele não deixou de ser a palavra. Ele vai continuar falando conosco. Não é só estudar, não é só entender, Senhor Jesus, mas é realmente ter uma palavra que opera na nossa vida. É isso que realmente nos dá direção. Muitas pessoas às vezes vêm com algumas doutrinas e vêm, irmão, o que você acha disso daqui? Porque isso aqui está propagando na internet, isso, aquilo, tal. Sempre procuro falar para os irmãos, para os pastores, amado, o que isso está trazendo de benefício espiritual na sua vida? Isso daí te leva mais diante de Deus? Isso daí te leva a ter mais intimidade com Deus? Senhor Jesus, se não, é só perturbação. Deus não é Deus de confusão. Então Ele realmente está trabalhando em nós através do Espírito. E a gente precisa ter esse princípio bem claro. Deus, Ele é a palavra. Ele deixou a palavra para nós como uma base muito sólida. Ele estabeleceu, mas tudo isso aqui é para a gente aprender a viver no Espírito. Então a gente realmente, tudo isso está nos conduzindo ao Espírito. Ele quer contar conosco. Toda a Bíblia mostra o amor de Deus. Ele nos escolheu, Ele insistiu. E Ele insistiu para quê? Para falar com o homem, para o homem obedecer, para a sua vontade ser cumprida. E hoje não é diferente. O próprio Senhor quer falar conosco. Eu gosto de tomar sempre aquele exemplo lá em Atos, né, de Pedro. Senhor, a Pedro estava ali pela hora nona, ali orando. De repente veio um êxtase, né, e aí ele teve uma visão, né, um lençol que desceu do céu. E o próprio Deus falando com ele, olha, Pedro, mata e come. Ele tinha toda a sorte de animais imundos. E ele falou, de jeito nenhum, Senhor. Jamais comi coisa alguma comum e imunda. Mas o Senhor falou para ele, não considere comum aquilo que Deus santificar. Então ele mostrou para eles, olha, os animais são imundos. Está na palavra, eu que falei, o animal é imundo. Não vai deixar de ser imundo.
mas não considere comum. É o que eu estou dando para você. E fez 3 vezes. E Pedro não obedeceu. O que ele devia ter identificado é o seguinte: olha, quem mostrou que os animais são imundos é Deus. Deus mostrou na sua palavra. E o que eu estou ouvindo agora é o próprio Deus, é a palavra de Deus. O que vale é o que Deus está falando comigo agora. Mas ele não considerou. Depois, quando ele começou a considerar, aí ele percebeu que Deus estava chamando ele para os gentios, mas pela sua dificuldade, né, Deus deixou Pedro para pregar para os judeus e levantou Paulo para pregar para os gentios. Então o Espírito hoje está atuando conosco para nos tirar essa dificuldade. Tem a palavra de Deus, tem a Bíblia, e o Senhor estabeleceu os princípios aqui, não vai mudar. Mas eu preciso obedecer o falar de Deus. Não é sair por aí imaginando coisas, não. Mas é realmente ouvir o Senhor. É ter esse coração, buscar ser purificado, limpar a consciência, ter uma fé sem fingimento para que o Senhor possa falar. Ele preparou um ministério para esse momento, para um momento de completar a sua palavra, um momento de trazer de fato o reino. Nós somos os trabalhadores da última hora, é a última hora, não vai ter nada para as outras pessoas depois. É isso que o Senhor está mostrando para nós. Vamos realmente operar, não é só conhecer, mas é viver, é concluir todas as coisas para poder de fato trazer o reino de Deus. E esse reino começa pelo reinar de Deus na nossa vida. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.